Masnon Construções. Fornecemos material para confirragem. Fazemos a confirragem e o respectivo betão. Garantimos transporte. Homens habilidosos e betoneira para a flexibilidade do processo. Masnon Service. Deixe-nos dar um toque no seu edifício. Omnipotente, omnipresente e omnisciente. ما شاء الله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة. Avelão, quem é mestre de cerimônia? Ele é o porta-voz do anfitrião ou da instituição que o contrataram para o evento. Ele é a autoridade discreta, isto é, ele deve brilhar para que o evento brilhe, mas claro, sem roubar o protagonismo do anfitrião. É o fio condutor, isto é a pessoa que dá sentido à transição entre uma etapa a outra. O mestre de cerimônias, ele é o termômetro do evento. Quer aprender mais dicas? Então inscreva-se agora no treinamento híbrido e intensivo e torne-se um MC profissionalmente reconhecido e comece a faturar. Masnon Acomodação. Oferecemos hospedagem na Praia do Pilene, um lugar tranquilo para a sua temporada. Quartos climatizados, TV, geleira e água quente. Visite-nos. Masnon Acomodação. Estamos no bairro do aeroporto. Faça já a sua reserva pelo número 8724 87 230. Masnon Acomodação. Um aconchego fora de casa. Saudações cordiais, minhas caras, meus caros, sejam bem-vindos a mais uma edição do Masnon Podcast, quinta-feira C, quando forem 16 horas, a gente chega aí no seu aparelho eletrônico para mais uma conversa saudável, uma conversa construtiva. Hoje estamos com uma convidada que daqui a pouco vou apresentar, mas antes deixa lembrar ao caro internauta que temos espaço de publicidade aqui no Masnon Podcast. Pode entrar em contato com a nossa equipe da comercial para que seu evento, sua marca, seu produto seja anunciado durante as edições do Masnon Podcast. Aliás, nós fazemos também transmissões ao vivo de diferentes eventos, conferências, cultos, cruzadas, seminários, em diversas plataformas. Você que está pensando em organizar um evento, entre em contato também com a nossa equipe e vai ter orçamento, isso de forma gratuita. E garanta uma cobertura profissional e abrangência através das redes sociais. Então, não perca tempo, agenda agora, porque o tempo é muito corrido, senão você vai querer agendar com a empresa, enquanto já os outros agendaram. Quanto mais cedo, melhor ainda. É uma semana tranquila, uma semana que muito cedo os que conduzem
aqui em Xai-Xai em particular, hoje verificou-se um fenômeno um pouco complicado, nevoeiro ali, que dificultava, não é, a movimentação aí dos carros, né? Mas aí queremos desde já exortar aos condutores uma condução prudente para que neste período não haja aí acidentes por causa da fraca visibilidade da via. Ainda deparamos, ainda ouvimos informações, noticiários sobre os co-cidadãos moçambicanos que se encontram na África do Sul, que continua aquele cenário de vítima, não é, de xenofobia, e muitos estão morrendo, muitos estão sendo maltratados por outros negros sul-africanos, né? Que Deus tenha misericórdia de África e que o africano, de facto, tenha amor ao próximo, como a Bíblia tem ensinado, para que esse tipo de atitudes, esse tipo de ações não possam acontecer aqui na nossa bela África. E se todos formos mais unidos, muitas coisas poderemos fazer e a África poderá ser uma potência. Aliás, Deus abençoou a África com tantas riquezas, mas um dia falaremos desses assuntos. Vamos trazer um convidado especial para detalhar, não é? O que está a acontecer em África? Por que a África não é tão próspera? Se está cheia de muitos recursos minerais. Deixa-me só agora saudar a minha convidada, já se encontra aqui. Ela que é advogada, ela que é mentora, não é? Em oratória. Você que queira aprender sobre a oratória, arte de bem falar, né, em público, não é? Hoje terá uma oportunidade, ela vai deixar aqui seus contatos, algumas dicas também, então você poderá aprender e com mais devagar poderá entrar em contato com ela para mais aprendizagem. Gigélia Muxanga, saudações cordiais, seja bem-vinda ao Mais Non Podcast. Obrigada. Como é que está de saúde? Está tudo bem. Quero primeiro saudar os nossos queridos telespectadores que nos assistem através das diversas plataformas digitais e desejar a todos uma boa tarde. Cá deste lado está tudo bem e pronta para esta conversa. E quando recebeu o convite, né? Qual foi a sensação? Qual é a primeira ideia que lhe apareceu sobre Mais Non Podcast? Olha, quando eu recebi o convite, fiquei entusiasmada, porque é uma realidade que está a acontecer aqui em Xai-Xai. São iniciativas boas e é gratificante ver que em Xai-Xai, à semelhança dos outros lugares, é possível termos um programa de podcast realizado de jovem para jovens e é uma forma também de podermos desenvolver o nosso belo Moçambique, bem como a província de Gaza, e ainda mais podermos ter a oportunidade, passa a redundância, de compartilharmos algumas das nossas experiências que vivenciamos ao nível da província de Gaza. Afinal de contas, a Gaza é terra dos heróis. E quanto ao tema, quando recebeu o tema, qual foi a expectativa sobre esta temática? Cosmovisão. Eu disse, olha, é um desafio falar deste tema, falar das realidades que nós vivenciamos como jovem, a questão das lutas identitárias. Temos visto tantas coisas acontecer através das redes sociais. Eu disse, é um desafio, mas é um desafio bom e poder partilhar a minha experiência, as minhas convicções com os amados telespectadores vai ser um bom papo e juntos poderemos chegar a um bom porto. E tudo bem. E como é que vai a sua vida, o seu trabalho como advogado? É um desafio diário, tendo em conta a atual conjuntura do país.
Estamos a desenvolver a nossa província, estamos a apoiar as comunidades através da prática da advocacia e é uma área que por acaso gosto. Estive por um tempo a trabalhar como ativista social, fiquei um pouco desligada da área da advocacia, mas agora voltei e é um lugar onde eu me sinto viva, ganho vida quando estou a praticar atos próprios da advocacia. Havia parado por quê? Estava a trabalhar na sociedade civil, estava a trabalhar nas comunidades e não tinha como. É uma questão de amor à camisola e se nós amamos aquilo que nós fazemos, queremos fazer com perfeição. Exato. E não faria muito sentido para mim ter que deixar os meus clientes à mercê de outras pessoas, sendo que eu já assinei um compromisso com eles. Pelo que preferia me abster da prática de atos de advocacia, porque viajava muito e não tinha como estar a tempo inteiro a serviços dos meus constituintes. Tudo bem. E também é fundadora da GM Advogados, né? É verdade. Em relação a GM... Como é que está a empresa? Está ela saudável, crescer, né? está a crescer, Xai-Xai. está aqui em Xai-Xai, sim, por tudo acaso. bem. Então as pessoas quando quiserem, os serviços já estão de volta a tempo inteiro. Exatamente. Estão lá todos garantidos. Muito bem. Então vamos ao nosso tema sobre essa conjunção. Não sei se vais começar definindo os conceitos. Não necessariamente, né? Talvez ver o aspecto cosmovisão, porque quando falamos disso, estamos a falar das formas em que cada pessoa, cada cultura, cada comunidade enxerga um determinado aspecto sobre diverso prisma, claramente. Por exemplo, quando falamos de Moçambique, Moçambique é um estado primeiro dividido por etnias, temos a questão das linhagens. Ao sul de Moçambique temos a linhagem patrilinear, ao norte temos a matrilinear. Então, nesta divisão, acabamos tendo essas visões diferentes de como cada um enxerga, tendo em conta o contexto linguístico, os hábitos e costumes e a forma em que estas pessoas foram criadas. E se vermos também para o lado mais globalizado, podemos ver essas diversidades identitárias que em algum momento entram em colisão e fazem com que cada um acabe vendo determinado aspecto sobre um préstimo mais diferente em relação aos outros. Muito bem. Olhando para essa diferença, não é, da zona sul, centro e norte, em termos da cultura, por exemplo, a zona norte é normal, por exemplo, um homem ir viver em casa de uma mulher, em casa dos sogros em particular, não é? Mas aqui no sul é um pouco estranho. É claro, já ouvi alguns casos, não é, particulares, mas é estranho um homem ir viver em casa dos sogros. E isso tenta se trazer na perspectiva de inclusão ou é uma coisa particularizada? Olhando para sul, centro e norte. Como já havia dito, não estaremos a falar necessariamente de inclusão, porque quando olhamos para a zona sul, é uma sociedade patrilinear. Se é patrilinear, significa que o homem é o centro de tudo. Exato. Temos a figura do famoso mulumuzana ao nível das nossas famílias. E só o fato do homem estar a se relacionar com uma mulher significa que espera-se deste homem que haja num sentido de ter que ser ele a assumir todas as responsabilidades, tirar esta mulher da sua parentela, construir sua casa, cuidar da família, todos os aspectos relacionados à família, ser o homem a cuidar. E quando aparece um homem a assumir esta posição de ter que sair da sua casa para a casa da mulher, fica um fenômeno estranho. Por quê? Yeah. Por conta desta identidade cultural que foi sendo enraizada dentro destas famílias, dentro da nossa cultura. Quebrar este paradigma vai levar tempo.
É que nem falar da questão da identidade, da igualdade de gênero. É um aspecto que já está há anos a ser discutido. E ainda encontramos situações de violação desses direitos destas pessoas. Podemos falar também da questão das minorias sexuais. São aspectos que, à luz da sociedade, estão sendo desenhadas e estamos a tentar criar outras formas de como poder enquadrar determinado tipo de pessoas em determinados ambientes. Então, estamos a dizer que vamos levar muito tempo, né, para, quer dizer, aceitarmos essa realidade que está acontecendo no nosso dia a dia. E também aliado a esse fato, temos notado também a questão, antigamente, né, o homem, por exemplo, para questões de casamentos, né? O homem que tinha que ser mais velho em relação à mulher. E nesses últimos dias temos acompanhado, tem sido comum, não é? O mais novo casar com a mais velha. E pouco a pouco vamos aceitando isso ou só será um caso particular? Vamos aceitando, partindo da premissa de que o amor não tem idade. O amor não tem idade, não tem idade. Mas para si, concorda que o amor não tem idade? Concordo plenamente. Fala sério. Sim. As pessoas estão livres de se relacionar, independentemente da idade. Afinal de contas, todos nós somos iguais. Exato. Perante a lei, perante a Deus. E se temos esta igualdade, nós temos que aceitar estas situações que aparentemente são diferentes, que nos surgem dentro da nossa sociedade. E temos que ter em conta a questão da globalização. O acesso às redes sociais, o acesso às informações de outros países, faz com que, em algum momento, possamos assumir determinadas realidades como nossas, ainda que não sejam nossas. Muitos de nós jovens ficamos mais preocupados com o número de seguidores, o número de likes, e vemos aí, em algum momento, uma crise de identidade. Parece que o que me define mais é aquilo que eu consigo mostrar dentro das redes sociais do que aquilo que eu tenho vivido quanto ser social dentro da sociedade em que eu estou inserido. Muito bem, importa atualizar aos nossos internautas, estamos em direto pelo Facebook, YouTube, Instagram e TikTok, não é? Você que tem TikTok aí, é só escrever Mais Non-Service e acompanha a nossa live também em direto. Por favor, entra aí, coloca um gosto, coloca um comentário sobre esta temática. No Facebook, a Sheila Elisa Costa Malade nos escreve, diz boa tarde, podcast maravilha, ligado a partir de Maputo, muito canimam. Estamos também no YouTube, ainda não temos comentário, mas vamos escrever aí no YouTube, Instagram e TikTok, vamos comentar sobre esta temática. Vamos lá, acerca da identidade, temos visto ultimamente, não é? Falavas também que as pessoas, por causa da globalização, a mídia em particular, né, nos ajuda muito nesse termo de globalização. E como é que tem sido a mídia para questões de identidade? Tem aspecto negativo ou aspecto positivo para que a pessoa se encontre? Olhando para questões também da globalização e a mídia. Primeiro, podemos ver a questão das mídias sobre dois prismas. Exato. Positivo e negativo. O positivo porque nos mantém informados a todo o tempo e estamos na possibilidade de poder ver outras realidades sociais diferentes das nossas. Exato. Enquanto africanos, enquanto moçambicanos e tantos outros aspectos. Estamos a ver agora o Mundial, estamos a ver a moda, temos acesso a diversos seriados, quer dizer, vários comentários, várias situações. Atualmente está a comentar um filme, um novo seriado sul-africano que está a mover as redes sociais. Então podemos ver uma parte daquilo que acontece em África e podemos estando aqui em Moçambique. Exatamente, percebemos que a dramatologia
africana está a ganhar palco e é possível fazermos filmes, séries que sejam de impacto, não só para nós como africanos, mas para o redor do mundo. Então, esta parte é positiva. Exato. Podemos E a ver... parte negativa qual Depois seria? podemos ver a parte negativa, que eu como jovem vou vendo, vou assistindo determinadas coisas, vou ver, por exemplo, o podcast, está ali a ter o número de likes, número de seguidores. Porque ainda não me descobri aquilo que eu tenho que fazer, ou quem eu sou. Eu estou mais preocupada em querer impressionar aos outros e esquecendo aquilo que é a minha autoidentidade. Estamos mais preocupados, como já havia dito anteriormente, com o número de likes. Estamos mais preocupados em impressionar nas redes sociais e nos esquecemos, afinal de contas, quem nós somos, Quem nós de fato. somos. Yeah. Muitos de nós não nos fazemos a pergunta quem nós somos e onde é que nós queremos chegar. Mas será que é difícil responder que... Porque às vezes quando vamos à entrevista, né? Dizem, fala um pouco... Não sei se é armadilha isso. Né? Sempre dizem, fala um pouco de ti. Acho que é complicado falar de si. Você, se calhar, sou advogada, CEO, ativista social, essas coisas. E não sei qual seria a intenção. Se calhar a pessoa vai pensar que tu estás já a te orgulhar e no momento, se calhar, possa... Não sei, né? Mas será que é fácil dizer quem tu és? Se eu conheço a minha essência, é fácil eu dizer quem eu sou. Isso é questão de essência, questão de cultura, questão de berço. Nós temos que todos os dias de manhã nos perguntarmos quem eu sou, onde é que eu quero chegar. A partir do momento em que eu sei quem eu sou, estou na possibilidade de poder definir todas as estratégias, todos os próximos passos de onde eu quero chegar. Tudo bem. Olhando também para aquilo que é a identidade cultural, influência da globalização, influência da mídia, e você como advogado entende muito bem das leis, influência também das leis. A lei é igual para todos e além disso luta-se aí para a equidade do gênero, né? Será que até então está sendo aceitável que a mulher possa tomar posições de liderança de uma maneira inclusiva, não exclusiva? Está. Porque também tem se dito assim que algumas mulheres só estão lá por cabo. E por detrás há uma equipe enorme de homens que estão trabalhando para que ela apareça. O que é que tu tens a dizer sobre isso? Quem diz isso duvida das capacidades de uma mulher. Exato. A título de exemplo, estou aqui a falar da cosmovisão sobre as diversidades e lutas de identidade. Sou uma mulher. Exato. Acredito que me convidou porque tenho confiança daquilo que eu venho dizer. Com certeza. E temos uma realidade na nossa província, a nossa governadora é mulher, temos algumas outras mulheres a assumirem posições de liderança em diversos departamentos, em diversos ministérios, direções provinciais, serviços provinciais, até mesmo na justiça, sobretudo aqui na província de Gaza. Então as mulheres estão a ganhar muito campo. Sim, estão a ganhar campo, estão a ganhar, porque elas têm capacidade e têm mostrado que as suas capacidades têm se feito valer para o desenvolvimento deste país. Muito bem. Também para questões aí de religião, não é? Religião. Vamos lá falar um pouco da religião, a inclusão da mulher na própria religião. Bom, fala-se mais de homens, por exemplo, questões de ritos, líderes comunitários, a maior parte são homens que lideram. Quer dizer, nas comunidades não estariam a acreditar na espiritualidade das mulheres para tomar a dianteira dessas cerimônias? Não seria necessariamente espiritualidade. Nós temos que perceber que nós somos africanos primeiro. Nós crescemos, apesar da colonização que durou cerca de 500 anos, ou mais que isso, nós temos a nossa cultura, o aspecto cultural. E para as comunidades, eles preservam muito esta parte cultural e tradicional.
Existiram reis, rainhas, existiram regulados um pouco por todo o país e por toda a África. E quebrar isto não vai ser do dia para a noite. Mas existem também rainhas. Existem líderes comunitárias mulheres. Temos visto, se a memória não me trai, a líder do Patrice é uma mulher. É uma mulher, de fato, de fato. Então, não temos como invocar aspectos supersticiosos, culturais, para trazer essa... Porque temos exemplos disso, aqui onde nós estamos. E olhando para aquilo que é a identidade cultural nossa, como é que a nossa sociedade recebe as mulheres? Como mães, como pessoas que têm visão de fazer crescer? E qual é, de forma geral, como é que a sociedade tem identificado a mulher? A mulher tem lutado diariamente pelo seu espaço. Uhum. E esta é uma luta diária. Alguns, como sociedade, recebem de bom agrado, outros não. Sentimos todos os dias, nós como mulher, nas nossas abordagens, nos locais. São lutas diárias. São lutas diárias. Para que a mulher consiga seu espaço verdadeiramente. Exatamente. Para se firmar. Porque esta mulher, além de ser profissional, é mãe, é esposa, é filha, é tia, é sobrinha. Quer dizer, ela tem que assumir muitas posições ao mesmo tempo e ainda ser profissional. E mesmo ser profissional, às vezes ter que aceitar situações de descrédito, sendo que ela é capaz. Nós somos capazes. Exato. Por isso nós, mulher, sempre dizemos mulher levanta outra mulher, porque afinal de contas estamos para nos levantar e nos apoiar mutuamente. Olhando por exemplo, para nosso questões de gênero, né? Masculino e feminino, qual é o gênero que mais se apoia? Com toda a sinceridade possível. Seria difícil eu afirmar de forma categórica qual é o gênero que mais se apoia. Não sei dizer. Há quem diga que os homens são mais unidos, outros dizem que não, as mulheres, porque elas são mais intimistas, conseguem se contar tudo, conseguem se proteger em algum momento. Fica complicado porque acredito que depende de cada situação. Não necessariamente que elas estejam ali, mas apoiamos-nos umas às outras no final do dia. Bom, eu falo isso porque eu tenho visto, né? Você depois vai testemunhar, né? Mulheres que, uau, se vê, gritam, amiga, de longe, assim, né? Correm, se abraçam, se dão beijos. E no final, né? Quando termina, né? Ou quando se separa, né? Uma e outra ali vai, sei lá, falar mal da outra, né? Ou pode falar mal da roupa, ou falar mal de um outro assunto, né? E geralmente acontece. Por que isso acontece? Concorda comigo que isso acontece? Acontece, obviamente. Não vou perguntar se você faz ou não. Não quero me constranger aqui. Temos visto. Mas fala de uma forma geral, né? Olhando para a sua resposta, que as mulheres se apoiam mais. O fato de elas tecerem alguns comentários negativos sobre a vestimenta, sobre a forma de ser ou estar de uma determinada mulher amiga, não significa que elas não se apoiam mutuamente. As mulheres são aquelas que quando uma está mal, elas se seguram pela mão. Temos visto, a título de exemplo, que tem acontecido durante as festividades do mês da mulher. Elas estão ali unidas. Temos várias, com capulanas, tudo. Temos vários movimentos feministas. Elas estão ali. Estamos agora a lutar muito contra a violência baseada no gênero. E falando nesse assunto de capulanas, será que a capulana continua a nos identificar? E se a resposta for sim, por que só usa-se ou promove-se mais a capulana no dia 7 de abril? A nossa capulana continua sendo nossa identidade. O que está quebrado é a função da capulana. Porque da geração... Explica bem, o que é? A capulana continua a identificar a mulher moçambicana. Mas o que mudou é a função.
Fala-me das funções, então. Não necessariamente, não que tenha mudado a função. Tudo Talvez há que Houve fazer... um update. Há que fazer olhando esta... para aquilo que é a globalização. Né? Exato. Não uma questão de update. Aham. Falando nesta questão da identidade, da geração 2000 para cá, como eu já vinha dizendo, muitos de nós não nos foi ensinado a função da capulana. Muitas mulheres não andam com a capulana na bolsa. Fala sério. Sim. Aquelas bolsas pequenas não cabem uma capulana. Tudo bem. A pessoa sai, vai, não tem como, não leva a capulana. Por quê? Porque muitos não foram ensinados no berço qual é a função da capulana, porque é que tem que trajar de capulana. Nós só usamos a capulana quando estamos em casa. E quando estamos nas festividades, ou quando estamos na igreja, até mesmo na igreja é Quer dizer, difícil seria agora um encontrar... instrumento de trabalho quando está em casa. Exatamente. Porque não quer sujar o drip. Não quer sujar. Quando está na igreja. Mas a capulana tem um simbolismo que é preciso ser tido em conta. Uma mulher, por exemplo, quando está no ciclo menstrual, ela tem que trazer consigo a capulana, porque tem esta função de, em caso de sujidade, ela poder se cobrir. Quando encontramos um cadáver, a primeira coisa que levam é cobrir com a capulana, não é isso? Exato. Quando uma pessoa está temos visto ferida. isso, Sim, quando uma pessoa está ferida, a primeira coisa... Quer dizer, o a capulana é um protetor, sinal. é um símbolo da Yeah. nossa identidade cultural. De fato. Nós podemos ver em todos os lugares a capulana a ser usada para proteção. Repara que é um instrumento de proteção, antes de ser um adereço. O bebê, quando nasce na maternidade, qual é a primeira coisa que usam? Capulana é interessante. É a capulana. Ok, mas fala-nos, por que promove-se mais no 7 de abril? Mais de 7 de abril, porque é símbolo da identidade da mulher moçambicana. É o que nos identifica, é quando mulheres moçambicanas, em termos de vestimenta, claro. Não em todo sentido, mas em termos de vestimenta, se eu sou uma mulher verdadeiramente moçambicana, eu tenho que ser trajada de capulana. Sem capulana não... Não necessariamente, mas é uma da nossa identidade. Ok, mas o que é que falta? Houve até um tempo que muita gente fazia roupas, camisas, calças, até homens, não é? Até homens, não é? Faziam calças, camisolas, só de capulana. Era questões de moda ou mesmo questões de promoção da nossa identidade? Moda e promoção da nossa identidade. Há 2, 3 anos, 3 não, há 5 anos, nós víamos isso. Tanto que sempre, quando encontrávamos alguém na rua, diziam... um homem com uma camisa dizer que não, aquela camisa tem o próprio vestido. Por quê? Por ser esta a nossa identidade. Mas com a globalização, porque vemos muitas coisas. Por exemplo, hoje em dia já não tem sido prática no Xigiane o casal aparecer vestido de capulana todos. Só usa uma pecinha às vezes da capulana, a mulher coloca o turbante, mas é por causa da globalização, da moda. Tem até falando nisso aí, ultimamente nas festas, né? As mulheres só amaram a capulana naquele momento da entrega do presente. Exatamente. Não seria isso um sinal de descontinuidade do uso da capulana como identidade? Nossa. Pouco a pouco. Em algum momento, mas acredito que daqui a mais algum tempinho teremos esse resgate da nossa identidade. Nós precisamos lutar para o resgate desta identidade como africanos. Exato. Vimos um exemplo bonito agora na cerimônia do Mundial, na chegada das equipes do continente africano. Acompanha esse futebol. Eles deram uma verdadeira lição de moda. Trajaram-se das cores que identificam cada país. O normal era estarem de terno, que era uma gravata, algo um pouco mais formal. Mas eles mostraram que não. Nós, como africanos, temos identidade e nós vamos mostrar a nossa identidade e as nossas cores.
Ok, temos aqui no Facebook comenta uma questão, né, que o Hermelino Francisco está a fazer. Será que mulheres que revelam o seu segredo para as amigas sobre relacionamentos delas, essas estão a oferecer o marido delas? Hermelino Francisco, vamos lá, queres comentar? Não seria necessariamente, é uma questão interessante, Yeah. mas só para o comentar, não quero muito ir nesses âmbitos, mas não seria o revelar o segredo como tal, mas é uma forma de desabafo. A sociedade está doente, nós já sabemos, e temos muitas situações que nós vivenciamos todos os dias, e às vezes é preciso descarregar. E se calhar a mulher acaba tendo amiga como seu porto seguro. Porque nem todas as questões pode debater com a mãe. Até porque se eu vou debater questões relacionadas ao meu parceiro, na minha família, no dia em que nós nos perdoamos, eu perdoo, mas a minha família não. Não é mais... acontece muito. Exatamente. É mais fácil eu perdoar meu marido, as minhas amigas perdoarem do que meu pai, minha mãe ou meus irmãos. Yeah. Interessante. Queremos agradecer aqui a Argélia Chiunguete. Diz boa tarde, ligada a partir de Xaixai, nos escreve aqui no Facebook. Temos Roberto Masvila. Boa tarde, ligado a partir de Xaixai, em Amissa, mais uma edição super interessante. Força. E o Roberto Masvila vem aqui próxima semana, né? Vem dar aqui uma aula aqui, não é? Temos também a Nélia Matule. Boa tarde, ligado a partir de Xaixai. Parabéns à doutora Gigélia. Uau, doutora. Mas é mestre. Não chame ela de doutora. Chame ela de mestre, né? Parabéns ao mais non-service. Muita força. E quem Chile? Elisa Costa Malad. Parabenizar ao mais non-service pelo podcast maravilhoso que traz grandes temas abrangentes, educativos. Força. Xaixai além fronteiras. Muito canimambo pelos comentários ali. Continuamos conversando. Agora, quanto à questão de inclusão, não é? Temos visto esses últimos dias a questão de homossexuais, né? Que procuram ganhar espaço na nossa sociedade, âmbito acadêmico, profissional, até religioso. Eu acompanhava, não me lembro qual é o país, em alguns países que já é de lei que deve consagrar casamentos entre homossexuais. Entretanto, outros países continuam proibindo, não é? E alguns até decretaram isso como um crime. Homem casar com outro homem, mulher casar com outra mulher. Na questão de inclusão e identidade, qual é a sua cosmovisão na relação? Como já havia dito, temos várias identidades, né, que vamos assumindo ao longo do desenvolvimento da comunidade, vamos aceitando várias formas pelas quais as pessoas se identificam. E como pessoas, como sociedade, eu costumo dizer, até muitos dos meus colegas, discutimos por acaso este tema ainda nessa semana, que nós precisamos respeitar estas pessoas, tendo em conta os valores. Precisam ser respeitadas. Precisam ser respeitadas. Não estou a dizer que, por exemplo, vai ter que aceitar, mas tem que respeitar, não discriminar. Uma coisa é aceitar, a outra é respeitar. É respeitar, porque o meu direito termina quando começa o direito do outro. Então é preciso que eu possa enxergar esta pessoa como meu irmão, independente das escolhas que for adotar. Yeah. O fato de eu me identificar como um homem sendo mulher não me invalida, aliás, como ser humano. É preciso
nestas crises identitárias que nós vamos tendo ao nível da sociedade, garantir que o respeito pelo ser humano, dignidade da pessoa humana, esteja devidamente acautelado em todas as frentes. Muito bem. Aceitar é outra coisa, respeitar é outra coisa. Mas, na sua cosmovisão, devia-se aceitar? Devia-se respeitar. Mas tudo bem. Se respeitarmos que homem com homem casa, como é que haverá procriação? A procriação... Yeah. Nós temos que ver o que tem acontecido em vários países, sobretudo na Europa. Em África ainda é uma questão muito controversa a aceitação da comunidade LGBT. Mas ainda essa semana, foi-me questionado sobre alguns aspectos relacionados, por exemplo, ao casamento. Yeah. Porque o casamento é uma união voluntária entre duas pessoas de sexos diferentes. Definiu bem, está definindo muito bem. Com propósito de sexos diferentes. Exatamente, com propósito de constituir família e viver em comunhão. Mas, quando nós aceitamos a comunidade LGBT, não significa que não vamos ter a procriação. Porque, afinal de contas, existem outras formas alternativas de podermos procriar. E não é o número mínimo de pessoas da comunidade LGBT, que são chamadas de minorias sexuais, que vamos dizer que não há procriação ao nível do mundo. A Bíblia já diz, de multiplicar e vos encher a terra. Sim, mas o multiplicar não significa que para termos 2, 3, 4 pessoas da comunidade LGBT, vamos parar de multiplicar. Tudo bem. Tanto que isso é antigo. Por que Deus, por exemplo, extinguiu as cidades de Sodoma e Gomorra? Era por conta destas situações. Então, estamos a viver... Deus destruiu essas cidades porque não queria essa prática. Agora, esse é um outro tema, se calhar, para podermos discutir numa próxima oportunidade. Tudo bem. Ainda na situação de inclusão e aceitação da sociedade, diversidade de ideias também na nossa sociedade, nos deparamos com a questão de poligamia e poliandria. Claro, a questão de poliandria ainda é um pouco... mas acontece, né? Eu um dia desse estava a ver uma reportagem, é claro, é uma reportagem. Não, mas acho que aqui em Moçambique também já reportaram um caso, né? Lá no norte, já não me lembro exatamente o local. Mas a questão de poligamia e poliandria tem que ser algo inclusivo ou exclusivo? Perguntar isso a uma mulher seria um pouco controverso. Mas ainda bem, não é? Ainda bem que é uma mulher, não é? Porque se fosse um homem, responderia na maior tranquilidade. Vamos ouvir a mulher. A questão da poliandria é um pouco mais complicada do que a poligamia. Se for a puxar a atenção, Maslon, muitos dos casais ao nível da sociedade vivem em relações poligâmicas não assumidas. Já ouvi isso de diversas pessoas e acredito que lembro-me que tem alguém que já falou disso. São relações poligâmicas ou traições? Será que há diferença aqui? Se eu tenho duas famílias, eu sei que tenho que sustentar duas mulheres que têm filhos comigo. Assumo a responsabilidade de prover alimentos mensalmente. Mas não assume publicamente. Não assumo publicamente porque tem medo da mais velha, geralmente. Tudo bem, vamos continuar. Acaba sendo esse justo receio. Então, por conta disso, é uma coisa que nós já convivemos. Talvez falta a aprovação. E quem deve aprovar? São as mulheres. Não, quem tem que aprovar é a Assembleia da República, como órgão que aprova as leis. Não como uma lei, por exemplo, antigamente, não é? Antigamente, algumas mulheres, não é? Algumas mulheres diziam aos maridos: olha,
precisa arranjar outra mulher Sim, para me é, ajudar, a machamba, me ajudar nisto, ou porque já é velha, não é? Já não consegue satisfazer sexualmente, o marido diz, não, arranja uma mais novinha, não é? Exatamente para também cuidar de mim. Então, quem aprovava era outra, era a primeira esposa, não é? Quer dizer, arranja a segunda, arranja. Quem aprovava era. Então, sem entrar na lei. Sem entrar na lei, eu sei que você que é entendedora das leis, sem entrar na lei, vamos lá olhar para a nossa sociedade, diversificar. Como é que isso seria aplicável? As mulheres aceitarem que os homens tenham 2, 3 famílias assumidas ou fingir-se que não existe. O aceitar que existem duas, que o meu marido tenha 2 ou 3 famílias. Primeira pergunta seria: será que meu marido estaria em condições de assumir essas 2, 3 famílias, tal como acontece na religião muçulmana? Porque um dos primeiros pressupostos para que este marido tenha mais de 2 famílias é que esteja em condições de garantir equidade para as duas, situações iguais para as duas. A primeira coisa seria essa. Garantir igualdade. Então, aí deveria existir uma lei que obriga ao homem, a esse homem que quer ter 2, 3 famílias, a garantir a logística de igual modo para as 2, para as 3. Antes da lei, o homem tem que assumir que está em condições. Será que o homem vai assumir? Né? Aí é que está. Se ele não assume que está em condições, a mulher também não tem como aceitar de forma taxativa que este parceiro que mal consegue prover alimentos para a primeira casa esteja em condições de ter uma segunda casa. Muito bem, o papo está super interessante, mas vamos ler aqui, senão vamos esquecer. Argélia Chuguet diz parabéns, doutora, tanto aprendizado. Uau. Sheilisa Volta diz: por meio desta, desejar feliz aniversário às manas Judy Jat e Scarlett Malade, que Deus abençoou. Feliz aniversário para as maninhas Judy Jat e Scarlett Malade, que Deus possa vos já abençoar mais anos de vida. Força ao criador do podcast, essa é a Argélia voltando. Mais temas como estes a sociedade precisa ter. Muito canoa, mas esses não estão a colocar questões para ti aqui, né? Tanto poupar muito, né? Pode poupar muito. Agora, a questão de poliandria. Estamos a falar aqui da poligamia, né? Apesar de que não queres abrir, não queres ser direta, se sim ou não, né? Agora, a questão de poliandria. Como é que tu analisas isso? Inclusão ou exclusão? Seria uma situação um pouco mais complicada que a própria poligamia. Teríamos de assumir determinadas situações. Se calhar no norte de Gaza já ouvi que existem essas situações, mas cá na Zona Sul é muito difícil. Temos visto às vezes nas redes sociais, mas assumirmos categoricamente, ainda que se diga que as mulheres têm direitos iguais, seria um pouco complicado. Quer dizer, esses direitos não incluem questões de relacionamento. Incluem, obviamente. Não, olhando, por exemplo, para a questão, davas exemplo aqui de religião islâmica, né? Que se o homem quer ter 2, ter 3, não tem problema. Basta que esteja em condições. Se compra BMW para a primeira, tem que comprar BMW para a segunda, para a terceira, não é? Exatamente isso. Então, e para questões de mulher, poliandria, como é que seria isso? Teria que também garantir os mesmos direitos para os teus maridos. Estamos a falar de igualdade de gênero. Calma aí. A mulher teria que também comprar. Se ela é que está a assumir 2 relações. Teríamos que ser inclusivos. Se tá, as mulheres, se os homens aceitarem que haja poligamia, então os homens também devem aceitar que haja poliandria. É isso que está a defender. Não necessariamente. Estou a dizer que bem. a ter que se aprovar a poliandria, seria esta mulher com o dever de garantir estas situações similares à poligamia, caso fosse aprovado. Tudo bem. Sim. Vamos lá. Por exemplo, para a nossa sociedade, né? Geralmente, o homem é o provedor.
Devia ser provedor. Devia, né? Tudo bem. Mas geralmente, a maior parte dos casos, o homem é que é o provedor. Mas encontramos situações em que, particularizadas, em que o homem não trabalha. Quem é a provedora é a esposa desse homem. E geralmente a sociedade olha para essa situação não com bons olhos. Porque subentende-se que até biblicamente o homem foi dado essa missão de proteger e cuidar, garantir a providência no lar. E hoje em dia também tem-se verificado como algo comum. Não é algo normal, mas algo comum. Que pouco a pouco as pessoas vão normalizando, né? Porque a coisa, quando torna-se comum, leva muito tempo. A finalidade é virar uma norma, né? Qual a sua cosmovisão sobre este assunto? O homem deve aceitar ser sustentado por uma mulher? Por que não? Não sei, não tem nenhum problema. Não há Se este homem não tem condições de prover por si só alimentos e tem uma parceira que esteja à altura, podem entrar neste acordo, à semelhança do que o homem tem feito para a mulher. Então, tudo bem. Nessas condições, então, aquelas que são as funções de mulher, quem deve fazer é o homem? Não, Ou não tem nada a ver? não tem nada a ver. A mulher continua Continua exercendo o seu papel a como garantir mulher. Nós temos que os ver. cuidados domésticos da casa. Exatamente. Não, porque há aspectos sociais que têm que se ter em conta. E não só sociais, mas econômicos. Temos visto nos últimos tempos esta fraca ou falta de oportunidades de emprego para todos os jovens. Temos muitos jovens formados, mas não tem como trabalhar, porque estamos a passar por essa situação ao nível do país, se calhar no mundo. Mas o fato da mulher estar a sustentar o lar não significa que ela vai se apartar dos seus deveres como mulher. Ela precisa, sim, estar na posição de mulher, continuar a fazer os afazeres domésticos, mas também calhar apoiar o seu esposo numa iniciativa de negócio, para que ele não fique só sentado em casa à espera da mulher prover os alimentos. Só para garantir a preguiçoso. Porque há casos em que o homem não trabalha, não por falta de oportunidade, é questão mesmo de ser preguiçoso, acomodado, porque a mulher consegue garantir, né, todas as condições e a casa está desenvolvendo. Aí já vai depender da conversa do casal. O casal é que tem que conversar, porque se ela aceitou desde o início sustentar este homem que supostamente é preguiçoso, significa que é preguiçoso para a sociedade, não para a esposa. Para a esposa é o cara. Exatamente. Então, para a sociedade, também a sociedade não tem que entrar na casa dos outros. Cada um manda na sua casa. Se eles acordaram assim, prontos. Não há nenhum impedimento, não há nenhuma outra razão que vai fazer com que os outros interfiram na convivência do casal. Muito bem. Mestre Gélia, o tempo aqui no Mais Nono Podcast corre muito rápido. Quando iniciamos a conversa, já são 17. Tempo já. Vamos para as considerações finais sobre esta temática. Quais são os aspectos relevantes que gostava de deixar ficar para os nossos internautas? O primeiro aspecto está relacionado à identidade, ainda que seja diversa, sobretudo a identidade construída sobre as redes sociais. É preciso que cada um de nós faça um autoexame e se reencontre, define aquilo que são as suas prioridades e saiba quem é ela de fato. Não se deixar influenciar por aquilo que tem visto nas redes sociais. E é preciso também que cada um de nós perceba que está aqui na sociedade, na comunidade, por um propósito. E é preciso cumprir esse propósito. Temos que deixar legados. E temos a todo tempo nos aceitarmos como nós somos. E a sociedade precisa respeitar aquilo que é a diversidade identitária de cada um de nós. A sociedade precisa respeitar, não aceitar. Essa é outra coisa. Tudo bem. Beijinhos e abraços.
Beijinhos e abraços vão para todos os meus estudantes do curso de oratória e apresentação em público, aos meus colegas do escritório, à minha família e a todos os internautas que nos assistem neste momento. Tudo bem, fala lá um pouco desse curso de oratória. O curso de oratória... Já está ali, vamos lá, sim. O curso de oratória é ministrado aqui na cidade de Xai-Xai. Temos estes pacotes como módulos. O valor da inscrição são 200 meticais. Muito acessível. Muito acessível. É mesmo para as pessoas saberem falar. Não? Como docente, assisti cenários que me deixaram um pouco preocupada. Durante a apresentação. Durante a apresentação dos trabalhos. Por isso decidi criar esta iniciativa de poder dotar a nossa juventude. Também porque muitos, quando querem fazer esses treinamentos, têm que se dirigir a Maputo ou a outras províncias. Exato. Sendo que aqui na província de Gaza também é possível realizar De facto. estas iniciativas. Qual a duração? São 3 meses. O investimento mensal são 1.800 meticais. Se inscreve por 200 e mensalmente 1.800 durante 3 meses. Durante 3 meses. E se pagar de uma só vez? Há um desconto. desconto. É só entrar em contato através dos números que já constam no nosso panfleto publicitário. Vou pedir aí o meu realizador para voltar a colocar os números aí. Agora, quanto à parte já da advocacia, como é que funciona? Não quer vender um pouco o peixe? Não quero vender. Tudo bem, vamos lá. Vocês que desejam fazer aí, ou saberem falar ao público, está aí um curso de técnicas de apresentação em público que a mestra aqui vai, de facto, orientar, né? E você vai sair de lá excelente na oratória. Agora, assim, geralmente, né, aqui no nosso podcast, nós não preparamos nossos convidados, né, para este momento que segue, mas não deixamos o convidado sair sem cumprir com este momento. Acho que está em dúvida qual é esse momento, né? Mas não, é muito simples. Bom, mestre Gigélia, quem tu desejas ver nas próximas edições do Mais Nono Podcast? Sentado aí. Aqui. O meu colega que esteve aqui comigo, Não, o Célio. O internauta não sabe que você veio com alguém aqui. O senhor Célio Matavel está convidado para a próxima edição do Maslow Podcast. Papi, tudo bem, manda um convite para ele. Tua câmera está aí. Não, está aí, essa grande aí. Esta grande. Yeah. Dr. Célio Matavel, contamos com a tua presença no próximo podcast. Canimambo, advogada, mestre também da oratória aqui, para nos trazer essas ideias, esses esclarecimentos sobre esta temática de hoje. Muito Canimambo também, assim, caro e cara internauta que interagiu conosco através das nossas plataformas digitais. Hoje transmitimos pelo Facebook, Instagram e YouTube. E TikTok também, hoje entramos via TikTok. Queremos agradecer a todos vocês que puderam aqui nos acompanhar. Mas temos alguns eventos aí, meu realizador, por favor, coloca ali. Eventos não, temos algumas publicidades que precisamos aqui destacar. Tem uma publicidade de iogurte aí da nossa apresentadora, né, e poetisa Isaura, ela que faz um iogurte. Exatamente, tá aí, bom iogurte, né? Para vocês que querem iogurte, tá aí a partir de 50 meticais, né? A partir de 50 meticais tens esses nutrientes essenciais para o nosso organismo. Por favor, entre em contato. Tem contato aí? Acho que ela não deixou o contato aí, né? Mas podem ligar para a nossa equipe, nós vamos fornecer o contato desta empresa de bom iogurte. E para Xai-Xai, ela faz entrega ao domicílio. Falo isso na primeira pessoa, já consumi também. Temos mais o quê? Temos outra publicidade aí? Vamos lá. Temos vigília amanhã, né? Amanhã.
em simultâneo aí a partir das 21 horas. Gaza, Maputo, Magudi, Inhambane. A partir das 21 horas tem essa vigília. Agora você que está em Gaza, principalmente na Macia, não é? Na Macia, a vigília vai acontecer na igreja Chavana Macia, não é? A partir das 21 horas e participe, não é? Vigília é algo muito bom para a espiritualidade de todos os cristãos. Então, está aí um convite para participar amanhã, a partir das 21 horas. Queremos agradecer a todos vocês que estiveram conectados, à minha equipe de produção, ao Hermelindas, o nosso produtor, ao Paulo, o operador hoje, ao Pupa, o nosso realizador no dia de hoje. Canimam, voltaremos na próxima semana com mais um tema. Estará aqui o Roberto Masvila, vem dar aula aí de matemática, física. Ei! Então não perca, vai ser super interessante. Vão lançando aí vossas questões que acham pertinente para a temática da próxima semana. Lembrando ao caro internauta que hoje, quando forem 18 horas, temos o podcast João 8:32. Vamos falar aí da perseguição da igreja primitiva e relacionar com o estado da igreja atual em Moçambique de forma particularizada. É um tema também bastante interessante para você que queira saber sobre a perseguição da igreja. Hoje, no Mais Não Podcast, terminamos por aqui. Até na próxima quinta-feira.